Capítulo 5. Muito consciente de si mesma. Você estará em contato com o corpo e a mente questionadora de Emma Collins, de Nova York, e vai responder às perguntas que eu fizer sobre ela. Sim, temos aqui a mente questionadora dessa pessoa, e há muito a dizer sobre suas habilidades, sobre onde ela não aplica essas habilidades e onde aplica demais. Isso mostra que sua mente nem sempre está alinhada com o que seria melhor para ela, porque falta consistência na forma como ela aplica as verdades que vai aprendendo ao longo da vida. Existe uma grande diferença entre estar consciente de algo que está acontecendo e apenas suspeitar disso, e as atitudes que a pessoa toma nessa diferença geralmente causam problemas e confusão. Também há uma diferença grande entre usar leis físicas para lidar com questões espirituais e usar leis espirituais para lidar com questões físicas. Mesmo que tudo esteja ligado na vida, cada coisa tem seu lugar. Como dizem, o pé não reclama por não ser o olho, e o olho não reclama por não ser a mão. Mesmo sendo diferentes, todos são importantes para que o todo funcione bem. Pode começar com as perguntas. P. Como posso ter muito sucesso na vida, me tornar mais espiritual e encontrar pessoas, situações e oportunidades que me ajudem a ser uma mulher melhor e mais realizada, para que eu possa ajudar mais o mundo? R. Levando em conta as capacidades da sua mente e a consciência do seu corpo, o ideal é que você avance passo a passo. Quando você aprender a aplicar essas capacidades e esse aprendizado começar a dar resultados, tudo vai crescer, tanto o lado físico quanto o espiritual. Como já foi dito, vá crescendo em graça e no conhecimento da verdade, acrescentando à sua vida coisas como virtude, sabedoria, equilíbrio, paciência, compreensão, caridade e amor. Tudo isso tem seu tempo e sua ordem. Lembre-se, quando cada uma dessas qualidades é desenvolvida e usada de verdade, ela brilha e atrai o que você precisa para alcançar seu propósito. Não busque o sucesso pensando só em dinheiro. Busque primeiro o crescimento espiritual e, com isso, tudo o que você precisa virá naturalmente. Como foi dito, busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, e vá acrescentando as qualidades do Espírito à sua consciência. Com isso, o sucesso virá, o sucesso que é realmente seu. Tenha paciência, persevere, e muitas vezes apenas fique em silêncio e observe a ação do divino. Nunca tente forçar as coisas. Conquiste tudo com merecimento, através da sua dedicação e da forma como trata cada pessoa que cruza seu caminho. Não é difícil, e você pode dizer: eu já faço tudo isso, mas não obtenho o que desejo. Então, faça uma análise de si mesma e veja se está aplicando essas coisas do jeito certo, com o espírito certo, ou se está usando leis espirituais esperando resultados materiais imediatos. Primeiro, busque a resposta espiritual, e os resultados materiais virão naturalmente depois. P. Ainda posso ter sucesso como cantor em público. Como? R. Sim, se você se dedicar. Nenhum sucesso vem sem esforço. Você tem talento físico e mental, mas criou barreiras dentro de si, por medo. E esse medo faz com que você mesma diminua o poder dos seus próprios talentos. As outras pessoas acabam vendo o mesmo resultado. P. Posso sonhar em cantar na Metropolitan Opera. R. Pode sonhar, sim. Mas para realizar esse sonho, é preciso se dedicar, se aplicar, cada vez mais. P. Em que área posso ter o maior sucesso? R. Ensinando aquilo que está além dos sentidos físicos. Esse é o desafio que você precisa superar para alcançar seu verdadeiro sucesso. P. Ensinar canto pode dar certo. R. Sim, ensinar canto, piano ou qualquer instrumento pode dar certo, porque você tem o talento e o conhecimento básico. O que falta em você não é o que já conquistou, mas o que ainda pode conquistar se usar aquilo que recebeu da melhor forma. P. Falar em público pode ser um caminho de sucesso. R. Sim, é possível. Mas a música é seu ponto forte, e o ensino é o caminho pelo qual você pode alcançar mais sucesso, em qualquer lugar que você escolher. Primeiro,
Vença a si mesma. Primeiro, esqueça de si ao servir os outros, sem pensar no que você vai ganhar com isso. Lembre-se, ele se esvaziou de si mesmo para ajudar mais pessoas. Faça o mesmo. Diminua o ego. Tire o eu do centro para que o eu sou possa crescer de verdade. Não apague os seus talentos. Não atrapalhe seu próprio caminho. Não viva em confusão tentando se projetar antes da hora. Foque no que pode ser feito pelos outros e por você. Agora. GC. Agora. Explique a relação desse ser com o universo e as forças universais. Fale sobre as características que se manifestam como personalidade nesta vida, tanto as que estão visíveis quanto as que estão latentes. Conte também sobre vidas passadas no plano terreno, quando e onde foram, o nome daquela vida, e o que cada uma trouxe de crescimento ou de dificuldade para essa pessoa. Fale sobre as habilidades que essa pessoa tem hoje, o que ela pode alcançar, e como pode fazer isso. Você responderá às perguntas conforme eu for fazendo. Sim, temos aqui os registros deste ser, agora conhecido como Oliver. Ao dar as interpretações dos registros, o objetivo é proporcionar uma experiência útil para o ser, permitindo-lhe alcançar melhor os objetivos que ele se propôs a cumprir nesta vida. O ser é sensível e deve usar essa sensibilidade, com a aplicação de suas habilidades, para ajudar aqueles com quem trabalha, a fim de minimizar seus defeitos e potencializar suas virtudes. Esse ser passou por muitas e variadas experiências, algumas das quais foram conquistadas ao purificar as influências do corpo. Considere essas experiências como possibilidades que podem ser aplicadas nas atividades presentes. Ao corpo, à mente e à alma, que representam as esperanças, as realizações e as atividades pessoais do homem. Essas são as fases da consciência tridimensional do ser humano. Embora existam outras fases, ele só se torna ciente delas por meio da experiência material. É como ter um livro com suas dimensões, cor, corte ou encadernação, mas que tem pouco a ver com o conteúdo real do livro. Da mesma forma, ao tentar entender as experiências de um ser ao longo de várias vidas materiais, é como tentar descrever algo para o qual ainda não temos palavras adequadas neste plano de existência. No plano material, o ser percebe as fases de atividade através das forças do corpo, como os 5 sentidos, embora esses sentidos não revelem o caráter, a forma ou a constituição do corpo. O que realmente importa é o que se faz com o conhecimento adquirido, pois é isso que gera crescimento ou glória para o corpo, a mente e a alma. Se o ser considerar apenas as influências do corpo, ele tende a se tornar materialista, embora possa estar ciente das dimensões mental e espiritual de sua experiência. Ou ele pode se concentrar tanto no mental ou visionário, no pensamento esperançoso ou desejoso, que se torna impraticável no mundo real. Ou ainda, pode ser tão impulsionado pela visão ou espírito de atividade, seja força, poder, beleza, harmonia, etc., que perde de vista o crescimento necessário em todas as fases dessa percepção. Como esse ser é psíquico ou sensível, ele vivencia o ritmo, a beleza e as forças harmoniosas, que são parte da experiência. Para alcançar o maior auxílio, é necessário perceber e ter consciência de que, na experiência material, o ser é também corpo, mente e alma, ou seja, Deus, o Filho e o Espírito. Essas influências respondem a algo dentro do ser. E assim como o corpo, a mente e a alma são um, também são as ajudas, as esperanças e as habilidades. Quando essas influências funcionam de forma adequada e em seu lugar apropriado, elas se manifestam na experiência material. Esses princípios são universais e se aplicam tanto ao conceito espiritual quanto à manifestação material. Como se gera o semelhante, assim como semeais, assim colhereis. Como desejais que os outros façam a vós, fazei o mesmo a eles. O que fizerdes ao menor dos vossos irmãos, fazeis ao Espírito criativo que se manifesta através de vós. Sede verdadeiros convosco mesmos, e assim não sereis falsos com ninguém. A expressão de si mesmo é o Deus que se adora. Chame-o pelo nome que quiser,
é o que se coloca em primeiro lugar. Por isso, é importante analisar e aplicar esses princípios em nossos relacionamentos com os outros. Este ser é excepcionalmente dotado da faculdade de atração. Por isso, ele é um bom instrutor, e essa habilidade de ensinar deve fazer parte de sua experiência com os outros. Ele possui a capacidade de ser afável e de se dar bem com os outros, além de se aplicar da melhor maneira em todas as circunstâncias, seja sob grande pressão material, mental ou espiritual. Essas são virtudes que devem ser cultivadas, estimadas e usadas. Pois, ao serem usadas, assim como o amor, a esperança, a caridade e a paciência, elas crescem. São eternas. O que é temporal passa. O que é construtivo e criativo vive. O bem cresce, e o mal diminui à medida que destrói. Ao fornecer aspectos astrológicos, os impulsos latentes e manifestos estão sendo alterados ou modificados em sua expressão. Esses impulsos, como foi indicado, são apenas isso, impulsos. E lembrem-se, nenhum impulso, seja astrológico ou material, supera a força impelente da vontade do ser, o direito de nascença que é o presente do Criador, o que gera individualidade e estabelece a sintonia com a força criativa que chamamos de Deus. Pois não é pela força, nem pelo poder, mas pelo Espírito da verdade que somos feitos livres. Pelo caminho do amor, bondade, paciência e longanimidade, crescemos em graça, conhecimento e entendimento dos nossos relacionamentos com a força criativa ou Deus. Esses aspectos são manifestos em nossas vidas diárias. Sigam-nos. Embora existam poderes latentes e ocultos nas próprias habilidades do ser, é importante dar expressão àquilo que está em sintonia com o ideal e conceito pessoal, especialmente em relação ao que gostaríamos que nosso próximo fizesse por nós. Manifeste, cada vez mais, o que você gostaria que seu Senhor ou Deus fosse, caso ele fosse como você na carne. Vê-se refletido nos outros, no rosto, na mente, no espírito, aquilo que é o seu próprio conceito sobre o Criador, por causa da maneira como você aborda cada alma. Quanto às aparências na Terra, encontramos aqui a maior expressão da experiência do ser no presente, e aquilo que pode ser aplicado na vida cotidiana para enfrentar os desafios da experiência material. Embora surjam problemas, eles te tornarão mais forte. Não se fatigue, então, em fazer o bem, pois você já colocou o pé no caminho. Mantenha o rosto voltado para a luz da verdade em Cristo, e as sombras cairão cada vez mais para trás, à medida que você se aproxima do trono da misericórdia, à medida que você demonstra misericórdia, do amor, à medida que você mostra amor, da graça, à medida que você manifesta a graça nos seus relacionamentos com o próximo. Antes disso, o ser esteve na Terra durante os primeiros assentamentos, especialmente em Plymouth ou Salem e nas áreas onde estavam os primeiros colonizadores. No entanto, o ser era originário dos nativos da Terra. Assim, o ser no presente é, de fato, mais nativo dessa terra do que muitos que nasceram nela durante essa experiência. Nos encontros daqueles que ofereciam agradecimento, e os viviam em suas vidas e relacionamentos com os outros, o ser viu e experimentou aquilo que era latente e ainda frequentemente se manifestava como a expressão das influências impelentes e esperanças desse ser presente. Nessa experiência, o ser foi conhecido como Moldwig. O ser conquistou, mas, apesar de ser terno em suas associações, muitas vezes se viu desapontado, jurou vingança e encontrou isso em sua experiência. Lembre-se, não jure pelo céu, pois é o seu trono, nem pela terra, pois é o seu estrado. Pois o que você semear, você colherá. No presente, dessas experiências, as habilidades de adaptação às diversas circunstâncias fazem parte do ser. Também as habilidades para trabalhar com as mãos, juntamente com a apreciação e o prazer ao ar livre, seja com vento ou clima, são partes do ser interior. Fique próximo da natureza com suas habilidades. E ao aplicar seu ensinamento aos outros, ensine também a apreciação e o agradecimento pela natureza, pois essas qualidades podem ser facilmente adquiridas ao se imergir nela.
Os menores indivíduos são aqueles que carecem da habilidade de apreciar. Enfatize isso na orientação vocacional e no ritmo da vida. O ritmo da expressão corporal para as belezas do despertar no corpo, na mente e na alma. As possibilidades e oportunidades oferecidas pela natureza para a expressão devem ser reconhecidas. Antes disso, o ser esteve na terra da sua presente natureza durante os períodos em que indivíduos se reuniam por um ideal unificado, como os que estavam no início das Guerras Santas. Esses períodos trouxeram dissensão e desânimo para o ser. No entanto, foi apenas no final dessa experiência que ocorreram momentos de desenvolvimento mental e espiritual, quando o ser se abriu, em corpo e mente, para as lições da natureza. O ser aprendeu muito sobre dificuldades e decepções devido a outros que colocavam ideias no lugar de ideais. No presente, essa expressão se reflete no ser como uma dúvida consigo mesmo, apesar de ser, muitas vezes, seguro e positivo. No entanto, a influência dos outros pode fazer surgir essas dúvidas. Agarre-se firmemente à fé, como aprendeu na natureza, como está claramente expressa. Pois, embora possa parecer morto, você está vivo se houver o espírito da verdade, a força motivadora em suas ações, em cada esfera dos seus relacionamentos com os outros. Antes disso, o ser esteve na terra prometida, durante os períodos em que as atividades dos povos de Roma estavam presentes entre aqueles povos, durante e após o ministério do Filho do Homem, o Príncipe da Paz, o Salvador na terra. O ser estava entre os descendentes de uma união entre um romano e um nativo da Palestina. Assim, o ser, por meio dessa experiência, se viu na posição de questionar a si mesmo e aos outros, devido à variação produzida em algumas regiões pela distinção de classes. No entanto, aquelas verdades e princípios adquiridos lá, sob a tutela daquele pai da fé na casa de Cornélio, trouxeram esperança, compreensão e a habilidade de julgar apenas como desejaria ser julgado pelos outros. O ser, então, não era apenas alguém cuja ascendência e autoridade trouxeram forças úteis através da experiência, mas foi, também, como um professor especialmente nas áreas de ciência econômica e política, afabilidade política e linguagem. Todos esses aspectos fizeram parte da experiência do ser durante essa jornada. Assim, na jornada presente, essas experiências e lições continuam a ser parte da vivência do ser. O nome na época era Shard. Antes disso, o ser esteve na terra dos caldeus, durante aqueles períodos em que outras terras foram subjugadas politicamente. O ser era uma princesa naquela terra, mas, ao cair sob os cuidados de alguns que eram como escravos, o ser se beneficiou dessa associação. Habilidades como dançarina, artista e musicista surgiram da aplicação dos princípios adquiridos na juventude, ao enfrentar os desafios da corte durante aquele período de atividades, mesmo na corte de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Embora o ser fosse babilônico, não era como aqueles das lendas. Era de Babilônia, mas não babilônico. O ser usou suas habilidades não para excitar ou satisfazer apetites egoístas, mas para ser conhecido por sua beleza, graça e confiabilidade em desenvolver o corpo e a mente para as belezas, ao invés de satisfazer desejos baixos e mesquinhos. O nome naquela época era Shardisa, e essa foi uma das grandes experiências materiais do ser corporal, assim como a experiência como a pomba ou asa de casaco, Moldwig. O ser buscava manifestar beleza e graça entre aqueles com quem se encontrava durante essa jornada. Esses impulsos podem ser usados na experiência presente. Antes disso, o ser esteve na terra do Egito, durante os períodos em que os Atlantes estavam chegando. O ser foi um dos primeiros descendentes dos Atlantes na terra egípcia. A adaptação do ser ao novo ambiente trouxe problemas de natureza semelhante aos desafios presentes. O desejo de manter as lendas e histórias ou contos antigos trouxe momentos de maravilhamento e forças perturbadoras. No entanto, o ser trouxe muito a muitos de forma útil ao aceitar as novas ordens sob aqueles que dirigiam os serviços no templo do sacrifício, especialmente no templo belo. Novamente,
A dança e a expressão do corpo para glorificar e apreciar os dons do Criador se manifestaram. E esses aspectos podem ser trazidos à existência na experiência presente do ser. O nome na época era Sheloir. Quanto às habilidades do ser no presente, é como se pudesse dizer a uma violeta para ser mais bonita ou exalar mais fragrância. Esses são aspectos do ser. Portanto, mantenha firme aquilo que purificaste em teu coração para realizar. Pois, tendo colocado o pé no caminho, não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Olhe para cima, levante-se. Assim como você pode levantar os outros, em seu serviço, nas atividades de instrução, através dos canais nos quais escolhe expressar as glórias da natureza e de Deus, na consciência Cristo. Pergunta: como posso continuar meu ensino? Ao mesmo tempo, continuar o desenvolvimento do meu trabalho artístico, o desenho, a música, que tanto desejo fazer? Resposta: organize seu tempo. Não deixe de lado nenhum desses aspectos. Pois, ao encontrar sua expressão pessoal, você encontrará também as oportunidades. Não se canse de fazer o bem, pois você está no caminho para alcançar o que espera atingir. Pergunta: eu seria capaz de fazer um trabalho melhor no Sudoeste, entre os índios, onde tenho tanto desejo de estar? Resposta: estar entre eles, sendo um deles, não é de se admirar. No Sudoeste, após mais um ano, busque seus trabalhos, suas expressões. Pergunta: como isso pode ser feito possível? E através de quais canais? Resposta: através dos mesmos canais pelos quais você está trabalhando atualmente, associados ao serviço indígena, governamental. Pergunta: como posso passar o verão lá? Resposta: não neste verão. Depois do próximo, então você poderá passar seus verões e invernos lá, se desejar. Você tem muito a oferecer. Não pense que, por estar momentaneamente escondido, perderá seu poder, sua força. Pois, embora a violeta possa se esconder, nunca sendo vista nem mesmo pelo homem, ela dá sua beleza e graça ao seu Criador. A ele olhe, não apenas em busca de encorajamento, mas pela glória. E ao homem virá a honra em tentar seguir seus caminhos. Pergunta: como posso encontrar uma expressão maior do meu desejo e habilidade de trazer harmonia nas relações entre grupos? Resposta: como foi indicado, por meio do estudo e da análise daquilo que você ensina, e através do que já foi mostrado, minimizando as falhas e ampliando as virtudes, não apenas nas pessoas com quem trabalha, mas também em si mesma. Não condene ninguém. Pergunta: como posso superar a terrível timidez ao falar com as pessoas? Resposta: não tente superar. Em vez disso, permita que a fala venha do coração, como um serviço aos outros. Pois essa timidez é uma graça, é uma beleza. Não permita que, por causa da agitação ou da imponência de outros, isso se torne um obstáculo. Em vez disso, reconheça e saiba que essa qualidade é, na verdade, o verdadeiro degrau para o seu sucesso. Pergunta: como posso me libertar completamente da influência hipnótica de certas pessoas que por vezes atrapalha meu trabalho? Resposta: cerque-se, sempre, com a luz branca da consciência crística, e todas essas influências desaparecerão. Saiba profundamente dentro de si, no corpo, na mente e na alma, como ele prometeu há muito tempo: eis que estou à porta, e aquele que abrir, eu entrarei, e com ele habitarei para sempre. Nesse abrigo, nenhum mal pode entrar. Mantenha esse caminho aberto. Feche as portas a tudo mais. Estamos concluídos por agora. Nota da editora: nesta próxima leitura, a mulher era tão talentosa que admiradores a cercavam constantemente. Cai-se a alertou para ter cuidado com o excesso de autoconfiança e vaidade. Aconselhou-a, ao invés disso, a tornar-se uma patrocinadora e incentivadora de outras pessoas talentosas. GC. Você irá descrever as relações desta entidade com o universo e com as forças universais, fornecendo as condições que se manifestam como traço de personalidade, tanto latentes quanto expressos na vida presente, também as aparições anteriores no plano terrestre, indicando o tempo,
o local e o nome, e aquilo que, em cada vida, contribuiu para o desenvolvimento da entidade, ou que o retardou. Você também descreverá as habilidades da entidade atual, aquilo que ela pode alcançar e como fazê-lo. Você responderá às perguntas conforme eu as fizer. Sim, temos aqui os registros da entidade agora conhecida ou chamada de Charlotte. Aqui encontramos uma entidade dotada de um grande número de habilidades, especialmente talentosa na música e na interpretação do canto, sendo melhor ainda como avaliadora de boas vozes, e é exatamente a isso que a entidade deveria dedicar-se: auxiliar outros, ao mesmo tempo em que encontra uma forma de expressar seus próprios talentos. Deve patrocinar jovens cantores ou músicos, ajudando-os a iniciarem suas jornadas e a apresentarem suas habilidades diante daqueles qualificados para apoiá-los, completando sua formação e divulgando ao público esse tipo de atividade, além de ajudar também os que mais necessitam. Ao analisarmos as habilidades da entidade, vemos que são muitas. Pode-se dizer que todas as artes estão representadas aqui. Como avaliadora, patrocinadora ou contribuidora de todas as formas de música, instrumental e vocal, bem como das artes ligadas à decoração de interiores, design de papel de parede, padrões de frisos, decorações de edifícios, especialmente os de grande porte, onde as atividades de uma nação, de um país ou de uma localidade estejam sendo representadas. Essas são as áreas ideais para a expressão das atividades do corpo. Astrologicamente, encontramos como influências Vênus, Júpiter, Marte e Urano, e assim a entidade está constantemente cercada por admiradores, devido aos seus talentos e habilidades. Mas atenção! Não permita que isso suba a cabeça ou a torne excessivamente autoconsciente. A entidade também está entre aquelas que poderiam obter ganhos com jogos de sorte. No entanto, é prudente manter essas inclinações sob controle, pois facilmente podem tornar-se pedras de tropeço, em vez de forças úteis na experiência da entidade. Quanto às aparições no plano terrestre, estas foram bastante variadas. Antes da presente encarnação, encontramos a entidade na terra da atual nacionalidade, durante os períodos posteriores à reconstrução dos arredores da antiga Chicago. Aqui, a entidade estava entre os que contribuíram para o desenvolvimento das atividades ligadas ao entretenimento e à melhoria do ambiente para aqueles envolvidos na interpretação das artes e ciências. O nome então era Edna M. Secol. Nessa experiência, a entidade contribuiu significativamente para o bem-estar inicial da região e de seu povo. Contudo, em certos momentos, tornou-se excessivamente autoconsciente em relação às suas atividades, o que gerou questionamentos internos, e por isso, os alertas quanto ao tempo dedicado a jogos de azar ou a tendência de permitir que a posição social a tornasse vaidosa. Antes disso, encontramos a entidade na Terra Romana, num período em que se promovia a união das expressões culturais da Grécia com a experiência romana, ou seja, quando as artes dramáticas começaram a ser introduzidas em Roma. A entidade, então, era uma patrona dessas expressões, estando em relações próximas aos governantes. Seu nome nesse tempo era Galius. Antes ainda, encontramos a entidade no Egito, durante os preparativos para formar emissários destinados a atuar em outras terras. A entidade estava entre os instrutores, e em parte dessa experiência também esteve envolvida com atividades na terra de Gobi, demonstrando interesse e participação ativa nas missões de expansão do conhecimento e das práticas sagradas. Essas experiências formaram uma base rica e multifacetada que hoje se reflete no talento natural da entidade para as artes, a educação e o serviço humanitário, dons que devem ser canalizados com consciência, humildade e propósito. Assim, certas fases das atividades culturais da China exercem um apelo especial sobre a entidade. Quanto às habilidades da entidade, aquilo a que ela pode aspirar e como alcançar, a maioria das coisas boas no plano material fará parte de sua experiência nesta encarnação. Use essas dádivas, não as abuse. Reconheça que são presentes daquilo que pode ser chamado de providência ou do divino, e que a qualidade de guardiã desses talentos emprestados será medida pela harmonia presente em sua jornada,
bem como pelas oportunidades e possibilidades que surgirão nas experiências futuras. Como já foi indicado, continue apoiando, por meio do patrocínio e incentivo, aqueles que buscam, através da voz da música, oferecer algo de valor ao bem-estar do povo, ao enriquecimento do talento musical da nação. Preste esse auxílio com generosidade e sabedoria, pois esse será um dos seus canais mais importantes de expressão e contribuição para o mundo. Pronta para as perguntas. P. Que interesses devo cultivar nos anos mais avançados da vida? R. Como foi indicado anteriormente, dar apoio, patrocinar e contribuir com os talentos dos outros, especialmente na música e nas artes, é uma via de expressão importante para você. Esse será um caminho rico de propósito nos anos futuros. P. Quais foram minhas relações anteriores com as seguintes pessoas e que impulsos estão indicados no presente? Minha mãe, Jennifer. R. Vocês trabalharam juntas na experiência imediatamente anterior a esta, dedicando-se a tornar o ambiente melhor para outras pessoas. A frase-chave foi e continua sendo: para os outros. Quando esse é o lema de vida, crescimento espiritual, mental e material pode ser esperado em qualquer jornada. P. Meu pai, Henry. R. Na experiência na Terra Romana, vocês compartilhavam conselhos mútuos, com profundo respeito e colaboração. P. Meu marido, Alex. R. Compartilharam laços tanto na experiência egípcia quanto na existência imediatamente anterior a esta. Há uma continuidade de vínculos e aprendizado entre vocês. P. Meu filho, Ethan Cole. R. Esse laço também vem do Egito. A conexão é antiga e significativa. P. Minha filha, Anna Blake. R. Em várias experiências vocês estiveram muito próximas. Agora, ofereça a essa alma todas as oportunidades que você mesma sonhou e desejou, mas que, por alguma razão, ainda não conseguiu alcançar. Que ela seja continuidade do seu ideal mais elevado. P. Meu filho, Noah Reed. R. Esta ligação não foi encontrada nos registros apresentados. P. Minha sogra, Mia Brooks. R. Especialmente na experiência egípcia, vocês contribuíram muito uma com a outra, partilhando trocas significativas e construtivas. Encerramos esta leitura.